E se eu te dissesse que a razão pela qual 99% das pessoas falham em mudar de vida, ano após ano, não tem nada a ver com falta de vontade, talento ou oportunidade? E se houvesse um código oculto, um sistema silencioso que apenas uma pequena minoria entende e aplica para se tornar irreconhecível, enquanto o resto do mundo continua preso no mesmo ciclo de promessas vazias? Pense na cena. 31 de dezembro. A contagem regressiva, os fogos, as esperanças renovadas. Milhões de pessoas prometem a si mesmas: agora vai, 2026 será o meu ano. Mas essa energia se dissipa antes mesmo do carnaval. A rotina antiga, como uma areia movediça, engole as boas intenções. Mais uma vez. Mas existe aquele 1%. Aquele que em 2026 estará irreconhecível. Não porque gritou aos quatro ventos que iria mudar, mas porque decifrou um segredo. Um segredo que os estoicos antigos já dominavam. Eles sabiam que a transformação real não é um evento explosivo, mas uma reengenharia silenciosa, invisível aos olhos do mundo. Neste vídeo, não vou te dar 7 regras que você já ouviu. Eu vou te revelar os sinais desse código. As pistas que, quando combinadas, destravam uma mudança permanente. Fique até o final, porque a última peça, a chave mestra que liga todas as outras, é a mais contraintuitiva e a mais poderosa de todas. Vamos começar a decifrar. O primeiro sinal de que alguém ativou este código não está na mente, como todos pensam. Está no corpo. É aqui que a maioria se engana. Eles tentam construir uma nova vida sobre uma fundação podre. Tentam ter disciplina com o corpo doente, foco com o cérebro cansado e liberdade com as finanças no caos. É autossabotagem disfarçada de esforço. É como tentar construir um arranha-céu sobre um pântano. Mas o que ninguém te conta é o seguinte: para quem entende o sistema, o corpo, a saúde e o dinheiro não são o ponto de partida. Eles são a primeira consequência inevitável da ordem interna. São o espelho impiedoso do seu mundo interior. Pense comigo, como você vai criar disciplina se não consegue nem regular o próprio sono? Como vai ter energia para seus projetos se seu corpo está constantemente inflamado e ansioso? Como vai construir liberdade se cada centavo, que é energia materializada, escorre pelas suas mãos como água? Corpo, saúde e dinheiro são o seu templo. E o segredo não é comece a treinar, é entender que um templo em ruínas não sustenta nenhum deus. Epicteto disse: decida quem você vai ser, depois faça o que for necessário. Só que a maioria esquece a parte do necessário. Eles querem a nova versão sem abandonar os hábitos que mantêm a antiga viva. Não é normal viver cansado. Não é normal sentir dor. Não é normal estar quebrado. Isso é um sintoma. Um alarme gritando que seu sistema interno está em colapso. Quando você vira alguém que, de repente e sem alarde, começa a se mover, a limpar a alimentação, a organizar suas finanças. Não presuma que ele apenas decidiu mudar. Ele destravou algo muito mais profundo. A fundação do templo está sendo silenciosamente reconstruída. A força do espírito está, finalmente, se manifestando no físico. E essa é a primeira pista de que a verdadeira transformação começou. Se você está me ouvindo, entenda, seu corpo é o placar. Ele não mente. Arrume-o como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Com a fundação física começando a se solidificar, surge a segunda e mais pesada barreira, a própria mente. Aqui a prisão é mais sutil. Você pode ter o corpo em forma, a conta em ordem, mas se viver perdido num mar de pensamentos ansiosos, reativos e barulhentos, você apenas trocou uma prisão de ferro por uma de ouro. Continua sendo um prisioneiro. As correntes mais pesadas não são visíveis. O que ninguém te conta é que a instabilidade emocional não é um traço de personalidade. É um hábito. O hábito de entregar o seu poder. Se alguém te critica, seu dia acaba. Se um plano dá errado, você se desespera. Se o trânsito está ruim, você explode.
Você vive como uma folha ao vento à mercê de forças externas. Isso não é viver, é reagir. Mas quem decifrou o código opera de forma diferente. Eles descobriram um truque psicológico devastadoramente eficaz. O poder não está em controlar o mundo lá fora, mas em governar o universo aqui dentro. Sêneca resumiu: o maior poder é aquele que governa a si mesmo. O segredo deles, eles criam um espaço, uma pausa entre o estímulo e a resposta. Raiva, medo, inveja, eles sentem tudo isso. Mas aprenderam a observar a emoção surgir e dizer a ela: eu te vejo, mas hoje você não me comanda. Isso é liberdade real. Como eles fazem isso? Primeiro, cortam o ruído, drasticamente. O consumo incessante de redes sociais não te informa, te agita, te compara, te deixa cronicamente ansioso. Eles praticam o silêncio. 10 minutos por dia, a sós com os próprios pensamentos, sem julgamento. No início é um inferno. Depois, torna-se a fonte de todo o poder. O silêncio interno é um músculo esquecido. Eles escrevem o que sentem, não para mostrar a alguém, mas para tirar o lixo da cabeça. Uma faxina emocional que ninguém vê. Enquanto todos correm por status e distração, eles, em silêncio, constroem uma fortaleza interna. Quando você vira alguém se tornando mais calmo, menos reativo, mais observador, saiba que ele não está apático. Ele está em guerra. Uma guerra silenciosa contra o caos interno, e ele está vencendo. O verdadeiro guerreiro estoico vence batalhas que ninguém aplaude. Agora entramos em território perigoso. Um mecanismo psicológico que sabota 99% das tentativas de mudança. É uma armadilha tão sutil que a maioria cai nela sorrindo. Você já notou? Quanto mais as pessoas falam sobre seus planos, menos elas os executam. É quase uma lei da natureza. Anunciar a dieta no Instagram, postar a foto na academia no primeiro dia, contar a todos sobre a grande ideia de negócio que terá no próximo ano. O que eles não sabem é que estão sendo enganados pelo próprio cérebro. Ao falar sobre o objetivo, o cérebro libera uma pequena dose de dopamina, a mesma recompensa química que sentiria ao de fato completá-lo. Você cria a ilusão de progresso sem ter saído do lugar. Você vaza a sua energia. É como comemorar a vitória antes mesmo de a batalha começar. Quem está se reconstruindo de verdade entende isso e faz o oposto. Eles fazem um voto de silêncio. Epicteto foi claro. Sua filosofia deve aparecer no seu comportamento, não no seu discurso. Sua nova versão não nasce em palavras, nasce na rotina invisível e silenciosa. Eles não avisam que vão à academia. Eles simplesmente vão, dia após dia, até que o resultado grite por si só. Eles não anunciam que estão mudando de mentalidade. Eles se tornam alguém cuja calma e foco são impossíveis de ignorar. A fase mais poderosa e mais bonita da construção pessoal é a mais solitária. É quando ninguém te aplaude, ninguém te reconhece, ninguém vê a luta diária contra a preguiça e os velhos hábitos. É só você no silêncio do seu quarto, na solidão do seu esforço, matando suas velhas versões uma a uma. E então, um dia, do nada, as pessoas olharão e dirão: nossa, você está tão diferente, o que aconteceu? E você apenas sorrirá, porque saberá que não aconteceu do nada. Aconteceu em todos os dias em que você escolheu construir em vez de falar. O segredo aqui não é ter força de vontade. É proteger sua energia como algo sagrado e direcioná-la para a ação, não para a validação. Se existe uma âncora que impede a maioria das pessoas de navegar para o futuro, não é falta de talento ou de um bom barco. É o apego. Apego a pessoas, hábitos, histórias antigas e versões de si mesmo que já deveriam ter sido enterradas. Você tenta seguir em frente carregando peso morto. Não funciona. Você continua preso a amizades que só te procuram para reclamar, a relacionamentos onde você dá tudo e recebe migalhas, a um emprego que paga as contas, mas rouba sua alma. Você insiste em ser fiel ao que está te destruindo,
como se tivesse uma obrigação moral com o seu próprio sofrimento. E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta. O que é para ser seu nunca vai chegar, porque não há espaço. Sua vida está cheia de coisas velhas ocupando o lugar do novo. Sêneca escreveu: nada impede mais o progresso do que apegar-se ao que já não serve. Mas você tem medo. Medo de ficar sozinho, medo do desconhecido, medo de assumir a responsabilidade pela vida que sempre quis, porque isso exige renúncia. Só que ficar onde você está também dói. A diferença é que essa é uma dor que você já conhece. Marco Aurélio ensinou: o obstáculo não bloqueia o caminho, ele é o caminho. E muitas vezes, o obstáculo é justamente aquilo que você se recusa a abandonar. O que ou quem é o peso morto na sua vida? Você sabe a resposta. Lá no fundo você sempre sabe. Desapegar não é frieza, é respeito próprio. É dizer: a minha vida, a minha paz e o meu futuro valem mais do que isso. Não é sobre cortar vínculos de maneira insensível, mas entender que tudo é temporário. Se você não soltar o que te atrasa, o universo não terá como te entregar o que te impulsiona. A vida não melhora quando você adiciona coisas. Ela melhora radicalmente quando você remove o que pesa. Faça isso por você. Saia de ambientes tóxicos. Afaste-se de quem rouba sua energia. Solte a culpa. Abandone a versão antiga. Quando você finalmente soltar o que te prende, sentirá algo que não sente há anos, leveza, e com leveza você não anda. Você voa. Chega uma hora em que você precisa se perguntar com total honestidade: até quando vou permitir que o mundo decida como eu me sinto? Você anda esgotado. Não por falta de tempo, mas por excesso de invasões. Gente demais, ruído demais, demandas demais. Sua vida se tornou um território sem cercas, onde qualquer um entra, opina, consome sua energia e vai embora te deixando com a conta. Por quê? Porque você ainda não entendeu o poder de uma das ferramentas mais estoicas que existem, o limite. Aquele que começa com a frase: eu me respeito. Sêneca alertou que a mente se apequena quando aceita menos do que merece, e você se encolheu para caber nos espaços dos outros. O segredo aqui é devastador. Ninguém vai respeitar seus limites até que você os respeite primeiro. É como uma casa. Se você não constrói um muro e não tranca a porta, qualquer um entra. Sua vida virou essa casa de portas abertas. Levantar os muros não é isolamento, é proteção. Não é arrogância, é clareza. E o medo? E se eu afastar as pessoas? A resposta é a parte mais libertadora. Se o seu limite afasta alguém, essa pessoa nunca esteve com você de verdade. Estava com a sua permissividade. As pessoas certas se ajustam. As erradas reclamam e vão embora. E isso é um filtro, não uma perda. Você não precisa justificar seu limite. Não é uma frase completa. Comece pequeno. Se algo te faz mal, diga não. Se um ambiente te drena, afaste-se. Se está cansado, pare. Se prometeu algo a si mesmo, cumpra, mesmo que ninguém veja. Quem não aprende a colocar limites afoga-se nos excessos dos outros. E você já se afogou demais. Pense nisso como um jardim. Sem cerca vira pasto. Mas quando você cerca, cuida, tira as ervas daninhas, ele floresce. E os bons se aproximam para admirar as flores. Os que queriam pisar vão procurar outro terreno baldio. Você temeu perder conexões com os outros, mas já parou para pensar em quantas conexões perdeu consigo mesmo por não ter limites? A sua paz vale muito, e só você pode protegê-la. E você faz isso com limites de ferro aplicados com calma e firmeza. Chegamos ao fim. A base física, a fortaleza interna, o voto de silêncio, o desapego, os limites. Tudo o que falamos até agora são apenas consequências, pistas, sintomas de uma única causa fundamental. Chegamos à chave mestra, o segredo final que une todos os outros. É aqui que o jogo é ganho para sempre. Todo fim de ano o mundo celebra a promessa. Listas, votos, fogos de artifício, esperança.
É um ritual coletivo de motivação que, como fogo de palha, se esvai em semanas. É bonito, mas é frágil. A minoria que se transforma, no entanto, ignora esse ritual. Eles vivem por outro código, o código da estrutura. Essa é a grande revelação. É aqui que os meninos são separados dos homens, as promessas das realidades. Estrutura é aquilo que te sustenta quando a motivação, inevitavelmente, vai embora. É o sistema que funciona nos dias em que você está fraco, cansado, triste ou sem a menor vontade. É a soma de hábitos que não dependem da sua emoção. É disciplina organizada como um exército. Enquanto o mundo espera pela inspiração para agir, você constrói um sistema onde a inspiração se torna irrelevante. E o que é essa estrutura na prática? É algo brutalmente simples e sem glamour. Um horário fixo para acordar que você respeita como um compromisso inadiável. Uma atividade física mínima que você faz mesmo odiando. Um sistema de organização que pode ser um simples caderno onde você planeja seu dia seguinte todas as noites. Um limite claro de uso de redes sociais. Um ambiente de trabalho e de vida limpo e organizado. É chato. É repetitivo. Não gera curtidas no Instagram. E é exatamente por isso que funciona. Sêneca disse que descobrimos quem construiu sobre pilares e quem construiu sobre promessas quando sopram os ventos contrários. E 2026 vai soprar ventos. As pessoas mais fortes que você admira não vivem de impulso. Elas vivem de uma estrutura invisível, construída em silêncio, com o cimento da consistência, dia após dia. Elas não são mais disciplinadas que você. Elas apenas construíram uma vida onde a indisciplina é mais difícil e inconveniente do que a disciplina. Em 2026, você não vai decorar a fachada da sua vida com luzes de promessas. Você vai reformar a estrutura. Vai consertar de dentro para fora. Vai abrir mão da estética para focar na essência. Então a pergunta final, a única que importa, não é quais são suas metas para o ano novo. A pergunta certa é, qual é a estrutura mínima, chata e repetitiva que você vai começar a construir hoje em silêncio para que nenhum vento te derrube jamais? Porque promessas qualquer um faz. Mas construir em silêncio para colher em paz. Isso é para os raros. E se você me ouviu até o último minuto, talvez a sua hora de se tornar um deles tenha, finalmente, chegado.